Você já ouviu falar sobre o arrebatamento? Com certeza, muitos já ouviram falar sobre o arrebatamento, mas o que muitos não sabem, como é que será o arrebatamento? E quando nós falamos sobre o arrebatamento, o que você pensa em algumas vezes? São aquelas pessoas que voam do nada ou são aquelas pessoas que somem do nada? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o arrebatamento. Estaremos aqui a explicar e como que vai ocorrer o arrebatamento. Quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A palavra de Deus, ela deixa claro para nós, quando o assunto é o arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, a Bíblia deixa claro: olhem, Cristo vem com as nuvens e todo mundo o verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todas as nações do mundo se lamentarão por causa dele, sem dúvida nenhuma. Amém. A palavra de Deus é claro, diz que Cristo, ele virá pelas nuvens e todo mundo o verá, até mesmo aquele que o traspassaram, aqueles que lançaram uma lança nas costas de Jesus, esses contemplarão a vinda do Mestre. Mas também a palavra de Deus deixa claro que Cristo não virá de uma forma secreta, como muitos ensinam e como muitos querem acreditar. É claro na Bíblia que Jesus Cristo virá de uma forma pública, assim como se mostra um relâmpago do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Mestre. Todos nós iremos conseguir contemplar a Jesus na mesma medida, no mesmo horário, no mesmo minuto e no mesmo fração de segundo. Todos nós contemplaremos a vinda do Mestre. E a Bíblia ainda diz: e todos aqueles que forem encontrados vivos, esses serão transformados. Mas são aqueles vivos justos que vivem e que andam segundo a vontade de Cristo. E a palavra de Deus deixa claro: mas ouçam, eu vou contar um segredo para vocês. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 deixa claro, diz que na vinda de Cristo, algumas pessoas serão achadas vivas, essas serão transformadas. Serão transformadas, por quê? Porque elas andam segundo a vontade do Senhor. E após a transformação, a Bíblia também deixa claro, diz que nós seremos transformados num segundo, no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar. A trombeta tocará, os mortos ressuscitarão para a imortalidade, e nós que ainda estamos vivos seremos transformados. Na vinda de Cristo, duas coisas vão acontecer, dois eventos. O primeiro evento é: todos aqueles que forem encontrados vivos na volta do Senhor Jesus Cristo serão transformados. E todos os mortos que morreram em Cristo na volta do Senhor serão também ressuscitados e também serão transformados. E após a transformação desses, a palavra de Deus deixa claro, diz que eles serão arrebatados com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E isso nós confirmamos em Tessalonicenses capítulo 4, diz: pois quando for dada a ordem pela voz do arcanjo e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá do céu. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos que morreram em Cristo, todos que morreram por nome de Jesus e todos aqueles que perseveraram até a morte serão ressuscitados primeiro. Esse vai ser o primeiro grupo. E o primeiro grupo vai ser para a ressurreição da vida eterna. E esses terão acesso à salvação. Mas todos aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição não farão parte da salvação. E a Bíblia ainda diz: depois disso, nós que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com Ele entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim, nós estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus é clara. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, todos que morreram em Cristo serão ressuscitados, serão transformados e serão arrebatados e irão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E a todos aqueles que forem encontrados vivos também serão transformados, serão arrebatados, irão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas há muita polêmica que existe hoje no mundo, que diz que quando Cristo vier, Ele virá de uma forma secreta e irá levar a cada um. E não só, há muitas pessoas que dizem que o arrebatamento será secreto, não será visível e não será público. Mas de acordo com a Bíblia, é claro, Jesus Cristo virá de uma forma pública. Todos nós o veremos em mesmo momento e em mesmo instante. E a Bíblia deixa claro, diz que todos aqueles que forem encontrados vivos na vinda do Senhor serão transformados e serão arrebatados com o Senhor Jesus Cristo nos ares. É claro que nós precisamos entender que na vinda do Senhor Jesus Cristo, Jesus não vai mais pisar nessa terra, porque essa terra é contaminada pelo pecado. Jesus vai parar entre as nuvens, e lá entre as nuvens, Ele vai mandar os seus anjos para poder descer e levar todos aqueles que o esperam e todos aqueles que o guardam. Por isso é tão importante, irmão, que hoje nós tenhamos uma vida de esperar a Jesus e uma vida de buscarmos ao Senhor dia após dia. E não só, termos uma vida de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, para que quando Ele vier nos buscar, nós tenhamos acesso à salvação por meio dele. Lembre-se que Cristo morreu naquela dura cruz para nos dar acesso à salvação e para nos reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia deixa claro, diz que todos aqueles
ímpios que forem encontrados em pecado, que não aceitaram Jesus Cristo, haverá uma coisa que vai acontecer. Diz a palavra de Deus: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A palavra de Deus deixa claro, na vinda de Cristo, no ressoar da trombeta, por conta do sopro de Deus, todos os ímpios, aqueles que rejeitam, aqueles que rejeitaram e aqueles que ainda continuam a rejeitar a Jesus hoje, esses morrerão. Na medida em que alguns serão ressuscitados, os justos, e não os ímpios vivos morrerão. E aqueles ímpios mortos que morreram sem Cristo, que foram assassinados, que foram assassinos, que eram ladrões, que morreram sem Cristo, que praticavam más obras, continuarão ali na sepultura. E a Bíblia ainda diz em Apocalipse 20, verso 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Então, a segunda ressurreição, ela vai acontecer após o milênio, após o julgamento do justo e após o período do julgamento. Meu querido irmão, é importante que a gente compreenda. Cristo, Ele está a voltar e Ele vem nos buscar, mas Ele virá buscar a todos aqueles que hoje vivem uma vida de comunhão com Ele, que vivem uma vida de busca com Ele, e não só, que vivem uma vida de andar segundo a sua vontade. Lembre que Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E é claro, irmãos, que hoje nós precisamos de estarmos conectados com o Senhor e o buscarmos dia após dia. O arrebatamento não será secreto. Cristo virá buscar seus filhos, nós seremos arrebatados, e nós claramente reconhecemos que a Bíblia não fala com relação ao dia e a hora em que vai acontecer o arrebatamento. Só Deus é quem sabe, mas a palavra de Deus nos mostra sinais que nós estamos bem próximo desse tal evento, e também nós estamos bem próximo do fim desse mundo, porque esse mundo não vai mais muito longe, e as palavras de Deus deixam claro que os sinais estão cada vez mais visíveis, estão se mostrando dia após dia. Por isso, meu querido irmão, prepara a sua vida, arrependa-se e converta-se ao Senhor. Busca Deus enquanto há tempo, porque chegará um momento em que não haverá tempo para buscarmos a Deus. E hoje temos tempo, então precisamos de buscar a Deus, firmarmos a nossa fé em Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.